noite a todos. Que bom que vocês estão por aqui. Estamos aí em mais uma aula, né? Aí de mapeamento de processos. Hoje a gente vai continuar conversando aí sobre vários conteúdos. E aí hoje, né, temos um foco principal, a gente inicia aí numa segunda etapa de mapeamento de processos, porque hoje a gente já começa a trabalhar com MFV. O que é o MFV, gente? Mapa de fluxo de valor, tá? Vocês já devem ter visto lá no livro de vocês. Nós temos 3 aulas, gente, que elas vão ser bem interligadas. Então, essa semana, a aula 4, a 5 e a 6 é como se fosse uma sequência, tá? Então, vocês vão ver que hoje a gente fala de um estado atual, de como uma empresa está hoje, né? Então, a gente desenha ela do jeito que ela está hoje. Semana que vem, a gente desenha ela como a gente gostaria que ela ficasse, né? Então, a gente pensa aí já em melhorias, em inserção de ferramentas, em metodologias. E aí, lá na nossa 6ª aula, a gente trabalha aí já com plano de ação, tá? E aí, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou relembrar que semana passada a gente conversou aí sobre o nosso sistema Toyota de produção, com foco no quê, gente? Nos desperdícios de produção, né? Então, vocês viram o que eram os desperdícios e vocês vão entender por que a importância da gente entender o que é esses desperdícios na aula passada para vir para essa aula de hoje, porque vocês vão perceber que a gente vai olhar para o estado atual e ver o que é desperdício. Tá? Então, hoje a gente inicia como se fosse uma nova fase do mapa, do nosso mapeamento de processos, tá? Também, gente, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre esse fluxo de valor, tá? Ou seja, ela é como se fosse uma fotografia do estado atual dessa empresa. Hoje, né, lembrando que é o primeiro de 3 aulas que são muito importantes. Então, eu recomendo que vocês não percam essas 3 aulas. Se for preciso, voltem, assistam a aula de novo, ela fica gravada, tá? Às vezes a professora vai acabar falando rápido aqui, para a gente fechar, né, o conteúdo, porque vocês vão ver que é um pouco longo, mas aí, se for preciso, vocês retornam para a aula, tá? E aí, pessoal, nas nossas 3 primeiras aulas, a gente conversou aí sobre conteúdos mais introdutórios, nós falamos sobre Kaizen, sobre agregação de valor, sobre o que é desperdício e como que isso, né, impacta dentro da nossa empresa. Tá? E aí eu trouxe a seguinte frase para vocês: você não pode impor produtividade, você deve fornecer as ferramentas para permitir que as pessoas se transformem no seu melhor. O que quer dizer isso, gente? Não é como se a gente pudesse falar bem assim, ó, fulano, você tem que ser mais produtivo. Muito pelo contrário, a gente tem que dar condições para que isso aconteça. O que são essas condições, gente? É um ambiente de trabalho livre de desperdícios, é um ambiente de trabalho adequado, é aquele treinamento que o funcionário precisa ser feito lá no início. Então, é exatamente nesse sentido que eu trouxe essa frase para vocês, tá? E aí, pensando aí, eu falei para vocês muito sobre eficiência, tudo isso, e aí eu gostaria de que vocês me respondessem aí no chat. Você considera os seus processos eficientes? Hoje, na empresa que você trabalha, no estudo que você faz, você considera os processos que você faz eficientes? Vocês saberiam me dizer o quanto que isso é eficiente? Quantos por cento você é eficiente no seu dia? Né? O dia tem 24 horas. Nessas 24 horas, quanto por cento que você é eficiente nas coisas que você faz? No seu trabalho, você trabalha 8 horas por dia. Quantos por cento você é eficiente nessas 8 horas, tá? Quero que vocês me digam aí no chat. Vocês sabem o quanto que vocês são eficientes? O quanto que o processo que vocês participam é eficiente? Quero que vocês me respondam aí no chat e depois a professora vai voltar para dar uma olhada no que vocês me responderam, tá bom? Então, pessoal, até hoje, até na aula de hoje, vocês não sabiam mensurar o quanto que esse processo é eficiente, tá? E por isso que vocês precisam conhecer o que nós chamamos de métricas Lean. Então, hoje a gente vai trabalhar com isso. Essas métricas, gente, elas são medidas que vão nos dizer onde estão os nossos maiores gargalos, aonde que vocês estão tendo um problema no processo de vocês, tá? Quais são as nossas restrições para saber onde atuar? Então, por exemplo, semana passada eu falava para vocês bem assim, gente, vocês têm 2 máquinas, né? Uma etapa 2 e uma etapa 3. Na etapa 2, você demora 10 minutos para produzir um produto, mas na sua etapa 3, você demora só 5. Então, aonde que está o gargalo do seu processo produtivo?
tá? E aí hoje, gente, a gente começa a aprender como mensurar isso, tá? Vocês vão começar a conhecer o que são essas métricas e como fazer esse mapeamento de fluxo de valor, tá? E o MFV, gente, ele, né, o que a gente precisa para isso, né? Então, eu trouxe para vocês, antes de qualquer coisa, o que é esse mapeamento de fluxo de valor, o que é o MFV, tá? Pessoal, o MFV, ou VSM, ele faz a identificação dos nossos fluxos de informações e de material presente nos nossos processos. Então, olhem essa imagem que vocês têm aí do lado. Vocês conseguem perceber que nessa imagem vocês veem, né, que provavelmente ele sai de duas indústrias, né? Então, como se fosse duas casinhas ali do lado, e aí vai de um processo para o outro, e aí a gente vê, por exemplo, em um lugar um carrinho de um caminhãozinho, no outro um círculo ali de um avião. Vocês percebem que entre os processos tem linhas que são como se fosse um raio, outras que são interligadas, né? Umas que são contínuas, outras tracejadas, né? Então, pessoal, isso é como se fosse um passo a passo. E vocês vão aprender a fazer isso. Então, o MFV, gente, ele é composto por todos os passos, incluindo o que agrega valor e o que não agrega valor. Então, o nosso VAS e o nosso NVAS, nós conversamos sobre isso, né? O VAS é aquilo que agrega valor para o seu produto. O NVAS é o que não agrega valor, a gente conversou lá na nossa primeira aula, e elas são necessárias para transformar a nossa matéria-prima em um produto ou em um serviço, para entregá-lo, né, nas mãos dos nossos clientes. Então, pessoal, o MFV, ele identifica não apenas o nosso fluxo de material, mas também o nosso fluxo de informações, aonde que sai uma ordem de serviço, o que acontece com ele, tá? E aí eu gostaria de perguntar aí para vocês, vocês acham que é necessário realizar um MFV para a gente verificar aonde tem valor no nosso fluxo? Tá? Então, pessoal, antes de qualquer coisa, o que é necessário para o MFV? Alguém já leu o livro? Alguém já ouviu falar em MFV? Vocês sabem o que é necessário para isso, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Vocês sabem o que é necessário? Ó, o Rafael ele comentou, né, que ele quantifica as minhas prioridades no início do dia e pontua quais são realizados no final do dia, verificando minha eficiência no dia. Muitas vezes, pela organização da estrutura, eu não consigo ser 100%. Isso mesmo, Rafael. Nem sempre a gente consegue ser 100% eficiente, né? Mas a gente tem que tentar, se as coisas são bem organizadas, a tendência é que seja mais eficiente, porque nós planejamos o que deve acontecer, tá bom? Então, gente, eu pergunto para vocês, o que é necessário para a gente realizar esse mapa de fluxo de valor, gente? Alguém tem noção do que é isso? Vocês acham que precisa de um software que é caro, um sistema que é super moderno? O que vocês acham que é necessário para fazer esse mapa de fluxo de valor, gente? Alguém tem uma noção? Alguém imagina o que é necessário? Então, pessoal, se vocês não imaginam, vocês vão perceber que para fazer o MFV é muito simples, porque a gente só precisa de uma prancheta com folhas de rascunho para os desenhos. Então, vocês só precisam de um papel, vocês precisam de um lápis e uma borracha, tá? Eu prefiro lápis e borracha e não caneta, por quê, gente? Porque vocês vão perceber que muitas vezes a gente precisa apagar. Então, se você vai direto para um software, vocês acabam utilizando ali muito, você faz, aí de repente você precisa mudar, aí você tem que mudar o seu software de novo. Então, eu gosto de começar com a lápis e uma borracha, tá? Eu gosto também sempre de estar com um cronograma para fazer as medições de tempo, como que funciona, e os EPI que são necessários para visitar nosso processo, porque, gente, isso é um processo que tem trânsito, tudo isso a gente precisa de alguns EPIs, tá bom? Então, gente, o mais importante para a gente desenhar é que vocês precisam entender o processo. Pessoal, não tem como fazer mapa de fluxo de valor sem vocês conhecerem o processo, sem que vocês consigam entender ele, tá? Então, quando você vai lá no chão de fábrica, você desenha de qualquer maneira. Você coloca ali da onde que vem produto, para onde que vai, qual etapa que tem que seguir, de onde que vem uma ordem de produção e assim por diante, tá? E aí depois, né, que você vai parar para desenhar no seu escritório, no computador, aí você vai olhar para símbolos, você vai olhar tudo isso, tá? Mas vocês precisam entender do processo para que ele seja condizente com a realidade,
tá? Vocês também precisam, pessoal, lá dentro do chão de fábrica, às vezes vocês vão alterar diversas vezes, porque às vezes o fluxo deveria ocorrer de forma X, mas quando você está lá, você percebe que às vezes o fluxo não funciona daquela maneira que deveria acontecer, tá? E aí, por que é importante a importância dos EPIs, gente? Para vocês não infringirem nenhuma regra de Kaizen, tá? Então, nenhuma regra do processo produtivo de vocês, tá? Então, agora que vocês já entenderam o que é necessário, nós temos que falar aqui algumas dicas que são importantes quando a gente fala aí do MFV, tá? Então, aqui, gente, a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem é que aqui é muito importante o Gemba. Vocês lembram que semana passada eu expliquei para vocês, lá semana retrasada, na verdade, eu falei para vocês que o Gemba, gente, ele significa o quê? Ir até o local, caminhar pelo processo de vocês, conversar com as pessoas que estão no processo produtivo, explicar sobre o que é esse mapeamento, explicar qual que é a importância, tá? Por quê? Porque se você explica a importância, a pessoa entende, a tendência é que ela te ajude. E aí vai evitar um retrabalho, tá bom? Um retrabalho seu mesmo, tá? Então, gente, uma coisa muito importante, vocês têm que definir quem é o responsável, vocês têm que caminhar por esse processo, e vocês não podem esperar, gente, que o primeiro mapa que vocês fizerem, ele vai ser perfeito. Porque na maioria das vezes você faz, você tem que mudar e depois você tem que mudar de novo e assim por diante. Então, pessoal, isso é normal, tá? E, gente, hoje as empresas, elas estão procurando pessoas que entendem sobre isso, que entendem sobre o mapa de fluxo de valor, que entendem sobre o sistema Toyota. Por quê? Porque o sistema Toyota vem justamente nisso, para melhorar o nosso processo produtivo. Então, pessoal, vocês não podem desistir, porque se vocês fazem o primeiro mapa de fluxo de valor, depois vocês fazem outra, a tendência é que você melhore constantemente. Então, a minha principal dica, não desistam do que vocês estão falando, tá bom? Do que vocês estão fazendo, tá? E aí, gente, após a gente conhecer essas dicas, nós já podemos iniciar pelo nosso primeiro processo, né? Então, gente, além disso, as atividades que vocês vão para o chão de fábrica, para vocês conhecerem, elas têm que ser cronometradas, tá bom? Porque, gente, muitas vezes os dados históricos que vocês têm não refletem também com a realidade da empresa, tá? Então, é muito importante aqui que vocês conheçam, né? Que vocês estejam ali cronometrando as atividades. E aí, pessoal, o nosso primeiro passo é definir a nossa família de produto, tá? E por que nós devemos definir a nossa família de produtos, gente? Porque muitas vezes nós temos uma família de produtos onde vários produtos, eles passam pelo mesmo processo, tá? Assim como algumas elas não passam ou passam apenas de maneira parcial. Então, o primeiro passo é a gente definir essa família de produtos. E como que a gente vai definir essa família de produtos? Por meio do agrupar. Então, a gente tem que agrupar essa família de acordo com as atividades que elas realizam, tá? Então, assim, nós vamos fazer um mapeamento para aquela família de produtos, tá? E eu trouxe aqui um exemplo para que vocês vejam, tá? Então, aqui nós temos dois tipos de famílias de produto. A gente tem a família das chapas e nós temos a família dos termoformados, tá? Pessoal, percebam que a família das chapas, ela passa pelos mesmos processos que a família dos termoformados nas duas primeiras etapas. Então, elas passam pela mistura da matéria-prima e pela extrusão. Só que quando a gente chega na termoformagem, a família das chapas não passam por este processo. Eles vão direto para o fracionamento e depois para a embalagem. Já a família dos termoformados, eles passam pela termoformagem, mas não passam pelo fracionamento, tá? Então, pessoal, percebam que aqui nós temos produtos, né, que passam por produtos por famílias, né, por etapas, de maneira, como que eu vou dizer? De maneira completa, que é o quê? Quando forma uma família que passa pelos mesmos processos e algumas que passam parcialmente pelos processos, mas não passam por tudo. Então, quando a gente vai definir uma família de produto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se elas participam dos mesmos processos, tá bom?
E aí ela tem que passar exatamente pelos mesmos processos. Se elas não passam pelos mesmos processos, elas não estão adequadas. Então, elas não formam uma família de produtos, tá bom? E aí, gente, quando a gente vai desenhar um mapa do nosso estado atual, depois que a gente define a família de produtos, a gente vai desenhar, né, por meio de 3 componentes essenciais, que é o quê? O nosso fluxo de informações, que são os nossos dados, né, que nós temos, que são representados pelas setas. Nós temos os fluxos de materiais, que são as nossas caixas de processos, onde vai estar estoque de mercado, o ícone do nosso cliente, do nosso fornecedor, e a nossa linha do tempo, pessoal, que ela deve seguir de acordo com o que acontece, tá? Mas aí, professor, como que eu vou saber o que é cada um? Pessoal, a gente tem símbolos, tá? Esses aqui que eu trouxe para vocês são símbolos que nós mais utilizamos quando a gente faz mapa de fluxo de valor. Então, percebam que a primeira imagem que vocês têm ali é uma imagem do nosso processo, é a nossa caixa de processo. A nossa caixa de processo funciona o quê? Ela vem do nosso componente de fluxo de materiais, tá bom? Já ali, por exemplo, deixa eu pegar aqui, a nossa seta, que é como se fosse um raio, essa aqui, ela é do quê? Do nosso fluxo de informações, tá? Então, ela participa aqui do nosso primeiro, tá? Então, gente, é isso que eu quero que vocês vejam. Esses aqui são os nossos principais símbolos que a gente utiliza no nosso MFV. E é por meio desses aqui que a gente vai trabalhar, tá bom? Pessoal, um detalhe aqui também muito importante é que quando a gente está falando aí em MFV, né, de maneira geral, em produção, em processos, é que nós temos a nossa produção puxada e a nossa produção empurrada. A nossa produção empurrada é quando eu não vendi ainda, mas eu já produzi. Tá? Um exemplo disso é uma caneta, tá? Então, imaginem que eu não vou produzir apenas uma caneta, então eu vou produzir 10.000 canetas. E aí, o que eu faço? Gente, eu produzo as 10.000 canetas, aí eu passo para os meus comércios vender, tá? Ou seja, eu produzi sem ter vendido, tá? E aí, muita gente faz isso, muitas empresas, elas produzem sem ter vendido ainda, tá? Então, elas produzem aí como se fosse para um estoque. Já quando a gente fala em produção puxada, gente, é quando eu produzo após a confirmação no meu produto, após a confirmação no meu cliente, desculpa, gente. Então, ele vai fornecer um fluxo, né? O que vai acontecer? Eu só vou produzir depois que o meu cliente me fez a solicitação. Então, vamos imaginar aqui que na produção puxada, né, vocês vão produzir em 30 dias um determinado produto, e aí, em seguida, vocês já vão mandar ele para o seu cliente, certo? Então, demorou só 30 dias. Quando você produz, gente, de uma produção empurrada, vocês vão demorar 30 dias para produzir, e aí, em seguida, vocês vão mandar para o comércio. Vamos supor que nesse comércio também fique 30 dias. Então, percebam que vocês só vão receber por esse produto que você produziu depois de 60 dias. Já quando você faz uma produção puxada, normalmente vocês já vão receber ali assim que você entrega o seu produto. Então, fez o pedido, você vai produzir e você já vai entregar. Então, você vai receber em 30 dias, né? Ao contrário da nossa produção empurrada, tá? E aí, aqui, gente, eu trouxe um exemplo para vocês verem de um mapeamento de fluxo de valor, tá? Isso aqui é um mapa de fluxo de valor de produção completo, tá? Então, percebam que isso aqui está cheio de símbolos que eu mostrei para vocês aqui atrás, tá? Aonde a gente tem símbolo de cliente ali em cima, de fornecedor, a gente vê uma programação diária, a gente vê etapas de mistura de matéria-prima, de extrusão, de fracionamento, de embalagem e assim por diante. Percebam, gente, que esse processo aqui é aqui o nosso processo das nossas chapas, tá? Nós temos a mistura de matéria-prima, nós temos a extrusão, nós temos o fracionamento e nós temos a embalagem, tá? Percebam que são exatamente as mesmas etapas que eu coloquei aqui embaixo para vocês, tá? E aí, pessoal, quem vai desenhar um mapa de fluxo de valor, algumas pessoas começam da direita para a esquerda, outros da esquerda para a direita, alguns começam, então, ali pelo seu fornecedor, outros começam ali pelo cliente, tá? E aí, para vocês aprenderem a desenhar, eu vou começar aqui pelo meu cliente, tá? Então, começa aqui do início do nosso mapa, onde eu estou mostrando para vocês, tá bom?
E aí, o que acontece, gente? A minha primeira etapa, eu vou começar por ali. Então, eu começo desenhando, né, a identificação do meu cliente. E você pode falar, por exemplo, professora, mas eu tenho 1.000 clientes na minha empresa. Pessoal, como que eu vou definir qual cliente? Por qual mapa de fluxo de valor que eu vou fazer? Sempre, gente, vocês vão pegar o cliente que é mais significativo para vocês. O que quer dizer isso, cliente mais significativo? Aquele cliente que mais solicita produto, que tem maior compra de produto, tá bom? Essa maior compra pode ser, por exemplo, em relação à quantidade ou em relação ao valor, tá? Como que eu faço isso normalmente, gente? Eu utilizo Pareto, tá? Mas eu posso utilizar outras ferramentas, é da escolha de vocês. Mas a minha dica para vocês começarem o mapa de fluxo de valor sempre vai ser o quê? Pelo seu cliente que é mais significativo quando você tem muitos clientes, tá? E aí, aqui, gente, quando eu falo, né, em definir o nosso cliente, ele deve constar a minha demanda. Então, percebam que aqui embaixo de onde está escrito cliente, eu tenho a minha demanda, que é de 720 unidades por dia, tá? E aí eu vou pegar e vou colocar quantas unidades, que tipo de produto, né? Então, vocês estão vendo ali, vocês também estão vendo o Tact Time, gente, tá? O Tact Time é como se fosse ali o nosso ritmo de trabalho. Então, percebam que ela é o quê? 40 segundos a unidade. Ou seja, a cada 40 segundos tem que sair um produto pronto, tá? Vocês vão ver também como que calcula isso. E aí o nosso desenho, ele começa justamente por isso aqui. Percebam que eu coloquei aqui embaixo para vocês, que o desenho começa pela identificação do cliente, o ícone, as fontes externas, as suas necessidades. Embaixo, né, o que são as nossas necessidades? São as nossas caixas de dados, ali onde está escrita a demanda, o tempo de trabalho, o tact time, tá? E aí eu tenho que ter tudo essas informações sobre o meu cliente, tá? Posteriormente, gente, eu vou para a minha segunda etapa. Na minha segunda etapa, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as minhas etapas que são básicas para o meu processo, tá? Então, com o ícone do nosso processo. O que é o ícone do nosso processo? Essas caixinhas de processos que estão aqui embaixo, gente. Então, mistura de matéria-prima, extrusão, fracionamento, a embalagem, tá? Para fazer isso, gente, percebam que eu tenho que utilizar algumas métricas. Então, por exemplo, o TC é o quê? O nosso tempo de ciclo, tá? Então, o tempo que o nosso produto ele vai demorar dentro daquela etapa, dentro daquele equipamento. Percebam que a mistura de matéria-prima, ela demora 96 segundos, tá? Nós temos também o nosso TR, gente. O que é o nosso TR? É a nossa troca de ferramentas, tá? Nós temos também, gente, vocês vão ver depois, o nosso tempo de setup, a disponibilidade do nosso equipamento. Percebam que esse D ali que está embaixo, é a nossa disponibilidade do nosso equipamento. Percebam também que nós temos aqui, ó, essa pessoinha como se fosse uma pessoa, ele quer dizer o quê? O número de operadores que eu tenho aqui dentro desse processo, tá? Então, a nossa segunda etapa são essas caixas de dados, tá? Então, são as nossas caixas do nosso processo. E aí, percebam que entre essas etapas, nós temos ainda o quê? O local de acúmulo do nosso estoque. O que é isso, gente? Percebam que entre a nossa mistura da matéria-prima e entre a nossa extrusão, nós temos 360 unidades, tá? Percebam que ali entre a extrusão e o fracionamento, nós temos um inventário de 8.640 unidades, tá? Então, pessoal, isso é justamente para vocês verem o estoque que vai se formando entre as nossas etapas, tá bom? E aí, na terceira etapa, gente, ainda antes disso, né, entre os nossos processos que existem esses estoques intermediários que a gente chama, percebam que nós temos o FIFO ali, tá? Esse FIFO, gente, ele é um supermercado puxado, tá? Aonde se fala o quê? Ele tem uma ordem de produção. O que é isso? O primeiro a entrar, ele vai ter que ser o nosso primeiro produto a sair, tá? Então, percebam que aqui eu também tenho, né? Esse símbolo, que é a nossa movimentação ali de material empurrado, tá? Ou ainda aqui, ó, o nosso FIFO, que é o máximo de 10 peças, tá? Então, é como que a gente faz esse tratamento do nosso estoque, tá?
Na terceira etapa, gente, nós vamos ver o ícone de movimento no nosso produto acabado, tá? Então, o movimento do nosso produto acabado para o nosso cliente. Então, neste movimento, ele será o quê? Ele vai ser realizado por meio de uma seta larga. Percebam que é diferente a seta que a gente utiliza aqui na nossa entrega diária, dessa entrega aqui, ó, desse símbolo, desculpa, aqui de cima, que é em formato de raio, e diferente dessa seta também, tá? Porque, gente, para a gente perceber que cada símbolo tem uma consideração. Então, quando eu estou olhando para a minha seta larga, ele é o quê? O nosso transporte externo. Ou seja, o meu produto ele está saindo aqui de dentro da minha fábrica e ele está sendo transportado externamente para quem? Para o meu cliente. Percebam ainda, gente, que aqui eu tenho uma entrega diária. Ele poderia ser uma entrega 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou conforme fosse necessário, tá bom? E aí, gente, para desenhar esse movimento de entrega do nosso produto, né, acabado para o meu cliente, eu uso esse ícone de transporte, eu também tenho que colocar que tipo que vai ser feito esse transporte, se ele vai ser de caminhão, se ele vai ser de transporte aéreo, de barco, você tem que colocar, tá? Então, você tem que colocar, além da seta que vai representar que é um transporte externo, você tem que colocar como que vai acontecer esse transporte e a frequência desse carregamento, tá bom? Então, eu tenho que colocar ali para a gente ter, tá? Se ela é por mês, por dia, por semana, tanto faz, tá? E agora, gente, nós vamos também fazer a nossa entrega para o nosso fornecedor. Perceba aqui da nossa lateral que nós temos a entrega também, que é uma entrega do meu fornecedor para a minha fábrica, que ela é uma entrega diária, tá? Aonde pode pôr no máximo 3 fornecedores, tá, gente? Às vezes você tem 10 fornecedores de produto. Pessoal, por mais que você tenha 10 fornecedores, aqui a gente vai usar a mesma regra que a gente utilizou para o nosso cliente, tá? Normalmente a gente pega o nosso principal fornecedor. Por quê, gente? Porque senão o nosso mapa fica muito poluído também, tá? Então vocês também vão utilizar uma seta larga, vocês também vão utilizar o carrinho, né? Ou o navio, ou tanto faz que vocês vão utilizar, e vão colocar a frequência dessa entrega também, né? Que é importante, tá? Ali embaixo, gente, percebam esse símbolo aqui, que ele é um supermercado, tá? Então, é retirado do nosso material, que é o nosso estoque, tá? Então, é a forma que é colocado. Mas, gente, vocês poderiam utilizar diversos símbolos. Então, aqui eu tenho o supermercado, que é o estoque puxado, mas vocês poderiam simplesmente ter um estoque normal, tá bom? Então, é de acordo com o que acontece na sua indústria, tá? Não é o que você quer pôr, é o que acontece lá no estado atual da empresa de vocês, tá bom? Na parte superior esquerda do nosso mapa, gente, também deve ser representados os nossos fornecedores. Então, estou lendo aqui, né? Os principais, no máximo 3. Por meio também do nosso ícone de fábrica. Nós também devemos ter uma caixa de texto, caixa de dados, tá? Então, aqui no exemplo, eu não tenho uma caixa de dados, mas eu poderia ter. Por que eu não tenho? Porque ele vem para a nossa caixa aqui embaixo do nosso supermercado, tá bom? Então, eu também tenho que ter essas características. E como ele também é um tipo de transporte externo e não dentro da fábrica, também tem que ser representado pela nossa seta larga, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, pessoal. Produto ou pode ser aplicado em processo? Jéssica, ele pode ser aplicado em qualquer situação. Se você estivesse me perguntando sobre o mapa de fluxo de valor, é sobre qualquer situação, tá? Eu tô falando de produto porque um produto é mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. É vocês verem, por exemplo, ali, é um produto, é uma garrafinha, é um copo, um carro, tanto faz. Mas é independente do que você vai fazer, tá bom? Acho que era só essa dúvida, né? Então, deixa eu continuar. Gente, se tiverem dúvidas, podem pôr aí que a professora volta e vai dando uma olhada, volta e meia, tá bom? Em seguida, pessoal, a gente vai o quê? A gente vai fazer para o nosso passo, depois que a gente já colocou tudo onde que nós temos cliente, fornecedor, colocamos todos os nossos processos, que são ali as nossas etapas, colocamos as formas que são realizadas as nossas entregas, em seguida, a gente tem que fazer a adição do nosso mapa, do nosso fluxo de informação. Pessoal,
Percebam que quando eu coloco aqui que para desenhar o nosso estado atual, o fluxo de informação e o fluxo de materiais, eles andam muito próximo um do outro, tá? Porque normalmente eu coloco ali a informação do nosso material e aí eu já vou vendo aonde eu tenho informação entre uma etapa e outra, tá bom? Então, aqui nós temos a adição do nosso fluxo de informações. Aqui nós devemos desenhar, gente, na nossa parte superior, tá? Normalmente da direita para a esquerda, tá? Por quê? Porque ele sai a nossa solicitação ali do nosso cliente. Então, o nosso cliente, ele passa se ele é um pedido diário, se é um pedido semanal, se é um pedido mensal, tá? Então, você é o nosso cliente que dita essas regras, tá? Em seguida, ele saiu ali do nosso cliente, ele vai para o nosso controle de produção, né? Aquela informação. E no nosso controle de produção, ele vai sair do quê? Ele vai sair um pedido para o nosso fornecedor, tá? E aí o nosso fornecedor entrega o quê? A nossa matéria-prima ali dentro da fábrica, tá? E aí nós temos outras informações, gente. O que são as nossas informações? Nós podemos ter ali, por exemplo, a programação diária, tá? Através das nossas ordens de produção. Uma lista semanal de carregamento que vai ali para a parte da logística, tá? Ali do nosso supermercado, pessoal, vai sair, por exemplo, um Kanban de compras, tá? Mas, gente, tudo isso de acordo com o que a sua empresa precisa, tá? Outro detalhe, gente, é que por meio dos nossos ícones, tá? A gente tem um fluxo de informação manual, onde nós temos ali a nossa seta estreita. Nós temos o fluxo de informação eletrônica, que ela é uma seta, né, estreita de forma de raio. Então, aquela previsão semanal do nosso cliente para o meu setor do PCP ou do meu PCP para o meu fornecedor, gente, normalmente é uma informação eletrônica. Então, é diferente se é uma seta em forma de raio ou se é uma seta contínua, tá? E nós temos ali, pessoal, a gente vai colocando conforme é necessário, tá? Lembrando que para a gente pôr qualquer tipo de informação, a gente tem que ir lá e olhar para os nossos símbolos, tá? E aí, pessoal, nós também devemos identificar os nossos movimentos de materiais. O que é isso? Se ele tem se ele é uma produção empurrada ou se ela é uma produção puxada, tá? Se ela é empurrada pelo meu fabricante, então o que acontece? Se ela é empurrada pelo meu fabricante, ele vai ser, né? Ele sai ali do meu fornecedor e ele vai seguir a linha, ou se é puxado pelo meu cliente, tá? Como que o nosso material vai ser produzido, tá? E o ícone de movimento de material, gente, da produção empurrada, ele sempre vai ser uma seta listrada. Então, percebam ali, eu circulei, né? A nossa seta listrada para vocês entenderem o que é uma produção empurrada, tá bom? E aí, gente, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, eu acho que não. Para cá, né, para a gente já finalizar aí o nosso mapa de fluxo de valor, tá? A gente deve desenhar a nossa linha do tempo. Então, percebam que aqui atrás eu falei para vocês que normalmente anda junto fluxo de informação e de materiais, né? Então, é todas essas etapas que eu fui mostrando para vocês, os nossos símbolos. E aí embaixo, gente, aqui embaixo, nós temos o quê? A nossa linha do tempo. Na nossa linha do tempo, gente, o que nós vamos colocar, né? Quais informações que ele vai? O nosso tempo de processamento, né? Que é o nosso VA, e o nosso lead time. Pessoal, o tempo de processamento, ele é o quê? O tempo que ele vai ficar ali na nossa mistura de matéria-prima, percebam que é aqueles 96 segundos, os 39 segundos que demorou na extrusão, os 39 segundos que demorou no fracionamento e os 40 segundos que demorou na embalagem. Percebam que o tempo de processamento do nossa chegada do nosso material, da nossa matéria-prima, até eu finalizar o meu produto para poder ser mandado para o nosso cliente, gente, ele foi de apenas 211 segundos. Mas percebam, gente, que embaixo nós temos os nossos tempos. Nós temos o quê? Por exemplo, o tempo que chegou o nosso produto do nosso fornecedor até entrar na primeira etapa, que é a mistura da matéria-prima, gente, ele demorou 5 dias, tá? O nossa etapa ali, né, daquelas 360 unidades, que é o nosso estoque que ficou entre a mistura da matéria-prima e a extrusão, ele demorou 0,5 dias, tá? Da extrusão até o fracionamento, gente,
ele demorou 12 dias, tá? E do nosso fracionamento até a nossa embalagem, ele demorou 0,2 dias, tá? Por último, né, da nossa embalagem até ir para o nosso cliente, ele demorou 7 dias. Percebam, gente, que o nosso lead time que nós tivemos aqui, do momento que chegou a minha matéria-prima até ir para o meu cliente, demorou 24,7 dias, tá? E aí, quando vocês me perguntam, professora, o que agrega valor? Percebam que o que agrega valor são aqueles 211 segundos de produção, tá? E aquele lead time que nós temos ali de 24,7 dias, gente, na maioria das vezes, ele é algo que o meu cliente não está disposto a pagar, tá bom? Então, é algo que nós devemos buscar reduzir. E quando eu falo que o mapa de fluxo de valor no meu estado atual é isso aqui, e semana que vem vocês vão ver como que eu vou diminuir esses tempos, como que eu vou melhorar o meu processo, é justamente por causa disso. Como que eu melhoro um processo, gente? Alguém sabe me dizer aqui como que se melhora um processo? Anderson, esse exemplo aqui, ele é um exemplo de um produto e de processos, tá bom? Então, isso ali é um exemplo real, tá? Às vezes a gente olha para as figurinhas, a gente não entende, mas isso ali ele é um processo real de produção de chapas, tá? Então, ele é um caso ali de empresa de produção de chapas e ele mostra exatamente os tempos que se demora para cada produto, tá bom? O mapa de vocês, gente, é algo bem parecido com isso aqui, tá? Então, quando eu falo processos, gente, são exatamente isso ali. Isso ali são processos. O tempo de chegar uma matéria-prima até ir para o meu primeiro processo, que é onde eu faço ali o produto em si, né? Que eu faço a mudança do meu produto, isso ali é um processo, tá bom? Então, não sei se ficou claro isso, Anderson, mas quando isso ali é um exemplo muito claro do que é a produção de um produto aonde tem processos, tá bom? Isso mesmo, gente. Para a gente reduzir esses lead times, a gente tem que buscar reduzir desperdícios, tem que buscar inserir kaizens no nosso processo, tem que buscar inserir Kanban, supermercados dentro do nosso processo. Por quê, gente? Porque se eu tenho um Kanban, por exemplo, o que eu faço? No lugar de eu formar um estoque enorme, eu vou apenas produzir uma quantidade X, né, que foi calculada. E aí, o que acontece? Aquela quantidade X, ela vai servir para abastecer. Quando eu retiro um cartão Kanban, quer dizer o quê? Que eu estou retirando um produto do meu estoque. E aí, o que acontece? Quando ele chega ali naquele nível, né? Vamos supor, ele é verde, amarelo e vermelho. Então, o verde é o nosso estoque que nós temos, que pode ir utilizando livremente. Quando ele chega no amarelo, gente, ele já emite um sistema de alerta. Então, é momento de eu começar a produzir aquele produto novamente. Se chega no vermelho, ele já tem uma chance de acabar, tá? Então, a gente insere um Kanban justamente para quê? No lugar de eu formar estoques extremamente grandes, muito pelo contrário, eu vou produzir apenas o que é necessário. E eu vou voltar a produzir, né? Quando o meu processo, o meu Kanban, ele puxa, tá bom? Então, por isso a importância da gente ter, tá bom? Daniel comentou que fazendo mapeamento, e assim eu consigo enxergar os gargalos, mapear as metas, enxugando os processos e juntando processos viáveis. Exatamente, Daniel. Semana que vem vocês vão aprender justamente isso, então a gente vai começar a melhorar os nossos processos. Hoje, vocês aprendem a desenhar o estado atual da empresa de vocês, com os gargalos, com os problemas, com aqueles estoques extremamente grandes, com aqueles supermercados grandes, colocando se ele tem ali um sistema FIFO ou não. Então, vocês colocam como que ele é, uma fotografia do seu estado atual. E aí, semana que vem, a gente começa a aplicar justamente essas melhorias, tá bom? E aí, pessoal, outras informações que são ainda muito importantes aqui é que nas caixas de dados do cliente nós colocamos as informações que vão indicar o nosso ritmo de produção. Então, a demanda e o nosso tempo disponível. Pessoal, esse valor aqui, ó, em cima, que está de takt time, ele é exatamente isso aqui, que é a nossa taxa de trabalho, tá? O nosso takt time, gente, ele é o nosso melhor indicador.
Por quê, gente? Porque a gente vai dividir o nosso tempo disponível que a gente tem pela nossa demanda. Ou seja, vocês vão pegar aquelas 8 horas diárias ali e vocês vão dividir para 720 unidades, tá? E aí vocês vão saber qual que é o takt time de vocês, ou seja, 40 segundos a unidade. O que quer dizer isso, gente? Que a cada 40 segundos eu tenho que sair um produto acabado, tá? Então, o nosso takt time, ele é aí o nosso ritmo de trabalho, tá? Ou seja, 60 segundos vezes 60 minutos vezes as nossas 8 horas, nós temos um total de 28.800 segundos. Dividido pelas nossas 720 unidades por dia, nós temos os 40 segundos. Quero que vocês façam aí, ó, para vocês verem esse takt time ali do exemplo, tá? Para dar esses 40 segundos. Mas eu trouxe aqui mais um exemplo, onde nós temos 2.400 segundos e nós temos que produzir 80 peças. O que quer dizer isso? Nós temos que a cada 30 segundos tem que sair uma nova peça, tá? Tem que sair uma nova peça do nosso processo produtivo, tá bom? Nós temos também, pessoal, o nosso TRF, tá? O que é o nosso TRF, gente? É o nosso tempo de troca, tá? Então, é o nosso tempo de troca de ferramenta, tá? Ele é o nosso tempo de setup, desde a nossa última peça boa, tá? Do nosso produto A até a nossa primeira peça boa do nosso produto B, tá? Nós temos também a disponibilidade, pessoal. A nossa disponibilidade é a nossa disponibilidade real da nossa máquina, tá? Então, é aquele percentual em que a máquina está funcionando, tá? Vezes o nosso tempo que estava programado. Pessoal, quando eu coloco aqui que a nossa disponibilidade é de 99,8 segundos, quer dizer que eu tenho algum tipo de perda, tá? Quando eu coloco aqui no fracionamento, por exemplo, que a disponibilidade da nossa máquina é de 80 segundos, 80%, quer dizer o quê? Que eu posso ter uma troca de ferramenta, eu posso ter uma manutenção preventiva, pode ser que eu divida essa máquina com outro produto. Então, vamos olhar aqui, ó, por exemplo, aqui, o fracionamento, gente, aqui, ele produz para as chapas coloridas e para as chapas transparentes. Ou seja, eu tenho que dividir a minha máquina em mais de um produto, tá? E aí, muitas vezes acontece isso, gente, da gente ter que ter ali, a gente tem uma disponibilidade da nossa máquina, por exemplo, de 50%. Quer dizer o quê? Os outros 50% ele pode estar produzindo outro produto, ele pode estar tendo que fazer uma manutenção, algo do tipo, tá? Já o número dos nossos operadores, gente, são o número de pessoas que eu trabalho naquele processo. Então, no fracionamento eu trabalho uma pessoa, mas na pintura, vamos supor que tivesse uma pintura, eu trabalhava 2, tá? Nós temos também, gente, o tempo de trabalho. O tempo de trabalho, eu tenho que descontar os meus intervalos. Então, ele vai ter um intervalo para descanso, ele é 8 horas por dia que o funcionário trabalha. Mas ele tem direito a 2 paradas de 10 minutos. Então, vocês conseguem perceber que não é mais 8 horas, são 7 horas e 40 minutos que o meu funcionário trabalha, tá? Que a minha empresa trabalha. Então, eu tenho que ter isso aí, tá? E qualquer outro indicador importante aí, gente, que vocês olhem para o processo, que seja necessário anotar, a gente tem que trazer aqui nas nossas caixinhas, tá? Então, isso é muito importante, tá? Quem que vai definir esses indicadores, gente? É vocês que estão lá olhando o processo. Não tem como eu falar que vocês têm que colocar vamos supor que vocês têm que colocar um indicador de quantidade de pessoas se às vezes não tem pessoa naquele processo, né? Então, eu tenho que colocar um indicador de acordo com a realidade da minha empresa, tá bom? Então, gente, no final, isso aqui que é o nosso mapa de fluxo de valor. Percebam que a gente apresentou todo o nosso fluxo de matéria-prima, a gente apresentou todo o nosso fluxo de informações e a gente acrescentou a nossa linha do tempo ali embaixo. Tá? Então, essas aqui são importantes características do nosso mapa de fluxo de valor. E aí, nós temos também, gente, o nosso tempo de ciclo, tá? O tempo de ciclo, gente, é aquele tempo que eu mostrei para vocês, ou seja, é o tempo que é necessário para que uma peça ela seja completa dentro daquele processo. Então, se eu digo, gente, que ele demora 96 segundos aqui na mistura da matéria-prima, é porque ele precisa de 96 segundos para ser processado naquele processo.
tá? Então, um exemplo aqui é que na embalagem de um produto, o tempo de ciclo ele é igual a 50 segundos, ou seja, a cada 50 segundos, um novo produto é embalado, tá? Nós temos também, gente, o tempo de agregação de valor, que é o quê? É o tempo de atividade que agrega valor ao meu produto, tá? Então, é aquele tempo que o meu cliente está disposto a pagar. Ou seja, é aqui o meu tempo que eu tenho de mistura de matéria-prima, de extrusão, de fracionamento e de embalagem, tá bom? Nós temos também o lead time, que é o tempo gasto para movimentar a minha peça, desde que chegou do meu processo até o meu produto final, tá? Então, um exemplo é o aço adquirido para fabricar carros, tá? Então, ele fica 20 dias na fábrica. Então, desde que ele entra no processo, né, lá dentro do meu estoque, até o momento que ele sai, né, o nosso carro pronto, acabado, tá bom? E aí, pessoal, como que eu vou saber a soma do meu VA e do meu TAV, né? Ou seja, ele é a mesma coisa, é o tempo de agregação de valor. Apenas os meus tempos dos meus processos, tá bom? Então, é o meu 96 segundos, os meus 39 segundos, os meus 39 segundos e os meus 40. Isso aqui deu 211 segundos, tá? Já o nosso lead time, gente, é o tempo que o meu material ele fica em estoque, tá? Ou seja, é os 5 dias que ele ficou, desde que ele chegou do fornecedor até o primeiro processo, é o 0,5 que ele ficou entre uma etapa e outra, e assim por diante. Então, é o quê? O meu 5 dias, o meu 0,5, mais o meu 12, mais o meu 0,2, mais os meus 7, que dá 24,7 dias, tá? E, pessoal, como que eu sei como que se calcula o meu estoque em dias, tá? Então, é o meu estoque em unidades dividido pelo meu consumo diário do meu item, tá? O que é isso, gente? Vamos voltar aqui. É como se vocês pegassem esses 8.640 unidades dividido pelo aqueles 720. Ele vai ter que dar aqueles 12 dias, tá? Então, um exemplo aqui, eu tenho 3.600 peças, né? 3.600 produtos no meu estoque, dividido pela minha demanda ali, que é 720 unidades, que dá igual a 5 dias. Tá bom, pessoal? Ou seja, é aqueles meus 3.600 daqui, ó, dividido pelos 720 daqui, que deu ali o meu 5 dias, tá bom? E aí eu faço a mesma coisa para o meu segundo processo, para o meu terceiro processo e assim por diante, tá? E aí, pessoal, o lead time, ele tem aí que ele normalmente ele é maior que o nosso tempo de ciclo, né? E ele ainda é maior que o nosso tempo aí de agregação de valor, tá? Então, para aumentar o nosso fluxo de caixa, eu preciso reduzir o meu lead time, tá, pessoal? Então, quanto menor for o meu lead time, mais agregação de valor eu tenho no meu processo, beleza? Então, para a próxima aula, pessoal, a gente vai aprender como melhorar essas métricas que eu mostrei para vocês como que se calcula, tá? E quais ferramentas e metodologias a gente pode utilizar. Então, já falei um exemplo, o Kanban, vocês falaram aí o Just in Time, nós estudamos lá na nossa aula 2 o Kaizen e assim por diante. Tá, pessoal? Então, é assim que nós vamos fazer. A gente desenha o estado atual e a gente aplica aí como melhorar essas métricas, como melhorar o nosso processo, tá bom? Aqui eu deixo algumas sugestões de referências, tá, pessoal? Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse mapa de fluxo de valor, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu ver.